E para a gente conseguir nortear as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a frequência recomendada do acompanhamento pediátrico nesses primeiros 1.100 dias de vida? Então, a gente sempre fala, né? É muito importante a gente já fazer uma consulta pediátrica na gestação. Então, a gente recomenda ali próximo de 30 semanas, 34 semanas, para o pediatra conseguir ver, conversar com aquela família, ajustar expectativas, auxiliar o que é realmente importante naqueles primeiros dias do bebê, como que vão ser os cuidados com o bebê. Então, eu falo que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em comprar berços caros, coisas muito caras, né? E o que é importante é você conseguir ter aquela assistência. Então, não é o berço, né, que vai ser importante naquele momento. Então, é uma assistência de saúde bem feita naquele momento. Então, você ter um pediatra bom, que esteja alinhado com o que a gente sabe hoje das pesquisas, que esteja atualizado, né? Você ter, às vezes, uma consultora de amamentação. Então, nesse primeiro ano de vida, a gente recomenda, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria, recomendam a avaliação pediátrica mensal. E no segundo ano, a cada 2, 3 meses, essa avaliação com um pediatra ou com um médico de família que consiga fazer essa avaliação de uma forma correta. Certo. E só para a gente entender, isso seria o que é mais recomendado, mas pode variar conforme também as questões clínicas dessa criança, dessa família. É isso? A gente fala que sempre tem que individualizar, né? Então, eu tô considerando aí uma criança que não tem nenhum problema de saúde. Então, dependendo da situação, às vezes a gente vai precisar de ver uma vez por semana, às vezes a gente vai ter que ver de 15 em 15. Então, depende muito de como que tá aquela criança, como que tá aquela família, qual que é a realidade daquela família. Então, essa daí seria uma recomendação mínima que a gente teria de fazer uma avaliação. Então, como é uma fase de muito crescimento, muito desenvolvimento, que é muito importante a gente entender o que está acontecendo, acompanhar, ver se realmente a criança está seguindo os padrões que a gente espera. Então, é importante a gente estar perto para, se a gente vê algum desvio do caminho, a gente conseguir consertar para diminuir os impactos aí lá na frente. Muito bem. E uma outra questão importante, doutora Carol, muitas famílias, e eu recebo esses relatos dos avós, dos pais lá no consultório, comentam da dificuldade extrema de achar um pediatra para justamente estar junto daquela família prolongadamente. Isso é um problema que muitas famílias enfrentam. E quais seriam os conselhos, as dicas que você daria para as pessoas escolherem um pediatra para chamar de seu, para chamar de sua? O que você recomenda? Eu falo que é muito importante, né? Todo mundo sempre fala, tá faltando pediatra, tá faltando, mas tem sim bons profissionais no mercado. Então, assim, é bom a gente ver se esse pediatra tá atualizado, se ele consegue, ele tá sempre, né, participando dos congressos, está se mantendo atualizado, ele tem uma ideia de uma medicina que chame a família, né? Então, assim, que tem aquela ideia de chamar a família, de colocar a família junto com esse cuidado. Porque eu falo que o papel do pediatra é de orientação, não é de determinação do que aquela família tem que fazer. É de orientar, conseguir orientar dentro da realidade. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, aqueles pediatras que eu falo que tem uma receita pré-pronta para todas as crianças, já não tá legal, né? Porque se afaste desse profissional. Afaste desse profissional. Por quê? A minha realidade é diferente da sua realidade, que é diferente da realidade da Maria, que é diferente da realidade do João. Então, o pediatra, ele precisa conversar. Então, eu falo que a consulta pediátrica é importante a gente conversar, né? Em todas as fases é importante a gente entender. Então, quem realmente sabe de saúde, sabe que é importante a gente conversar sobre a parte social, da família e tudo mais. Mas na infância, mais ainda. Então, a criança, ela é completamente dependente daqueles adultos. Então, se eu não entender em qual realidade que ela tá, como que eu vou ajustar, né, um tratamento ou alguma orientação para aquela família? Porque a orientação que eu vou dar para você pode ser diferente da que eu vou dar para Maria. Então, o que serve na casa de Maria não vai servir na sua. Porque às vezes o pessoal fala assim, vou pegar no Instagram que vai servir para todo mundo. E infelizmente a gente sabe que não é assim. E esse acompanhamento dos 1.100 dias é o que é chamado de puericultura. É isso?
Mais ou menos. A puericultura, a gente fala que é o acompanhamento da criança até os 18 anos, né? Então, assim, ficou-se muito conhecida a puericultura só no primeiro ano. Isso. Eu falo que o segundo ano todo mundo esquece, né? Geralmente as crianças têm um acompanhamento muito certinho no primeiro ano. Segundo ano já começa a dar uma deslizada, depois disso vai no pediatra só quando adoece, o que é muito ruim. Sim. Porque a gente sabe que a criança vai terminar seu crescimento com 18, 21 anos, né? Então, ali próximo de 18, 21 anos. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque às vezes chega pra gente, eu acho que ficou baixinho. Quando a gente vai ver, não tem mais o que fazer, né? É uma criança que ficou, às vezes, assim, 10 anos. Passou a janela de oportunidade para aquele paciente. Passou a janela de oportunidade. Então, é importante que a gente faça o acompanhamento até os 18 anos. Depois vai espaçando, né? De acordo com cada criança, com cada situação. Mas é importante fazer esse acompanhamento, no mínimo, anualmente, até os 18 anos.